eu vou partilhar com vocês como é que nós podemos surfar nas marés da vida, nas tempestades da vida. Eu quero dizer que o surf não é coisa de hoje. Jesus foi o primeiro surfista. Foi o primeiro a andar sobre as águas. E sem prancha, está bem? E depois Pedro também ainda andou um bocadinho com ele. Então é sobre esta passagem da Bíblia que eu vou ministrar hoje. Desde sempre, irmãos, ouçam o que eu estou a dizer. Desde sempre a Igreja teve que caminhar e andar sobre as tempestades da vida, sobre as perseguições, sobre as tribulações, sobre as tentações. Foi uma coisa que sempre acompanhou a Igreja. E a Igreja sempre teve que aprender a viver e a caminhar sobre toda essa turbulência, sobre toda essa perseguição e sobre toda essa tentação. Então nós vemos que, portanto, aquilo que acontece hoje, ou que temos hoje, é natural para a Igreja que sempre viveu a surfar sobre as tempestades da vida, está bem? E, às vezes, esses acontecimentos da vida são tão drásticos, tão fortes, às vezes os ventos sopram tão alto que nós às vezes ficamos com vontade de desistir, às vezes ficamos com vontade de parar, às vezes perdemos o ânimo. Quem é que já aconteceu isso? Já aconteceu com algum de vocês? Olha, a mim já aconteceu. E a Igreja vive nesta turbulência que a nossa sociedade, neste sistema do mundo criado por Satanás, temos que dizer porque é verdade, é isso que a Bíblia nos ensina, e o reino de Deus está a ser implantado nos corações dos homens para que possamos aprender a cultura do reino, a maneira de viver do reino, a maneira de viver de Deus, neste mundo turbulento. Então, Jesus nunca disse que não íamos ter aflições. Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a passagem que eu vou ler hoje, que é Mateus 14, a partir do versículo 22, mostra-nos isso. Esta passagem, ou este acontecimento da Bíblia, está registado em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. E nos 3 evangelhos nós temos uma frase igual nos 3 evangelhos. Essa frase tem 3 palavras. É tende bom ânimo. E a minha mensagem hoje é tende bom ânimo, Igreja. A minha mensagem hoje é para trazer esperança à Igreja, para trazer convicção de que Deus está conosco, Jesus está conosco. E assim como Ele segurou Pedro no meio da tempestade, Ele nos segura a nós nas tempestades desta vida. Quem é que está aqui que é cristão há alguns anos e já passou tempestades mesmo depois de ser cristão? Olha, as mãos, os pés. Eu quero dizer que essa tempestade é passageira, meu querido irmão. Dê a mão a Jesus, clame por Jesus. E Ele com certeza vai agarrar na sua mão e vai dizer, sobe comigo para o barco, que a tempestade vai se acalmar. Então, o que eu quero encorajar esta igreja hoje é, não tenham medo. Deus está no controle da nossa vida. Nós somos seus filhos. Quem é que está aqui que tem filhos? Pronto. Quem é que sabe que se nós pudéssemos ser formigas, nós estaríamos continuamente colados aos nossos filhos? Quem é que sabe isso? Mesmo depois de eles serem adultos.
Amém? Mesmo depois de eles serem adultos. Porquê? Porque o nosso cuidado, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidar dos nossos filhos é uma coisa que nos acompanha todos os dias, até nós pais partirmos. Até esse dia, nós sempre vamos estar com aquele desejo de cuidar, de proteger, de abençoar, de ajudar o nosso filho ou a nossa filha segundo aquilo que nós achamos melhor. Então, nós vemos que o que acontece na nossa vida não é porque Deus não está no controle da nossa vida. O que acontece na nossa vida, mesmo as coisas menos boas que acontecem na nossa vida, é porque Deus tem um propósito. E esse propósito é que os nossos olhos sejam colocados nele, o autor e consumador da nossa fé. É que os nossos olhos não estejam colocados nos acontecimentos à nossa volta, nas circunstâncias à nossa volta, mas que os nossos olhos possam estar focados naquele que é o Senhor da nossa vida, que governa a nossa vida, que cuida da nossa vida. E eu quero dizer o seguinte: Ele sempre nos vai levar a bom porto. Vamos ler a Bíblia, nada melhor do que ler a Bíblia. Em Mateus capítulo 14, versículo 22. Sabe, nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Nós vamos ver nesta passagem que eu vou ler que eles iam navegando no barco e que os ventos eram contrários. Levantou-se uma tempestade e os ventos eram contrários. Sabe uma coisa? Andar contra o vento é difícil. E às vezes o vento assusta-nos. Eu já apanhei ventos aqui em Alverca, a partir de uma certa hora, faz uma ventania, a partir daí das 4, 5 horas, uma ventania. Eu lembro-me de uma vez que eu tive que fazer assim, sabe? Parecia que o vento me levava. Também não era muito difícil, não é? Mas... Às vezes os ventos da vida parece que nos querem levar. E se pudesse, levava-nos. Mas eu quero dizer que nada vem à sua vida que Deus não esteja no controle, e sempre com a sua mão estendida, sempre com a sua mão estendida para o ajudar, para o salvar na altura oportuna. Então nós vamos ver, vamos ler a Bíblia, está bem? Aqui em Mateus 14, eu estava em 22, versículo 22. E antes de ler, eu quero lembrar o seguinte: os discípulos, eles tinham acabado de presenciar um grande milagre. Esse grande milagre tinha sido a multiplicação dos pães. Então era mais do que provável que eles estivessem com uma fé viva, não é? Uma fé bem fresquinha. Eles tinham acabado de contemplar um grande milagre. Com 2 peixes e 5 pães, Jesus deu de comer a mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos, um cesto para cada discípulo. No entanto, eles tinham os corações deles endurecidos. Eles não entendiam como é que Jesus fazia aqueles milagres. Eles, no íntimo deles, tinham dificuldade em aceitar aquela grandeza de Jesus. Eles tinham dificuldade em acreditar que Ele era capaz de qualquer coisa para nos salvar. Então vamos ver aqui nesta passagem, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Aqui, vou parar aqui um minuto. Uma coisa que eu vi aqui é que Jesus
era o último a sair. Ele mandou os discípulos irem para a outra banda, mas ele ficou ali para despedir a multidão. Ele podia ser o primeiro a sair. Eu quero dizer que nós, quando ministramos ao povo de Deus, no meu caso hoje, temos que ser os últimos a sair. Temos que estar prontos para despedir a multidão. Temos que estar disponíveis para nos despedir da multidão. Mas não vou demorar aí muito. Foi uma coisa, graças a Deus já faço isso, mas foi um alerta também. Então, em versículo, vamos de repente. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Esta quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, sem prancha. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se muito, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Sabe, os judeus era um povo muito supersticioso. E ainda são, não é? E havia a superstição de que quando eles estavam no mar, às vezes fantasmas apareciam. E se fantasmas aparecessem, quer dizer que a coisa ia correr mal. Então, eles, para além de terem os ventos contrários, eles, ao verem Jesus, eles não reconheceram logo, era de noite, era entre as 3 e as 6 da manhã. Então pensaram que era um fantasma. Pelos vistos, isso era uma coisa que ocorria com frequência. Ou eles pensavam que ocorria. E ficaram muito assustados, ficaram com medo. Primeiro eles tinham o vento contrário. Quero dizer, a igreja que me estás a ouvir aqui, a igreja que me estás a ouvir online, nós sempre, como igreja, andamos contramão. Como igreja, nós andamos sempre contra os ventos, porque o vento do sistema deste mundo vai por um caminho, mas a igreja vai por outro caminho. Amém? As crenças são diferentes, os interesses são diferentes e o caminho que nós trilhamos é um caminho que é contra o vento. Então nós vemos aqui que eles ficaram assustados, porque o vento era forte, mas também ficaram assustados porque pensavam que Jesus era um fantasma. Vou acabar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: o que é que Jesus disse? Então, mas Jesus não disse assim: então acabei de estar com vocês. Acabei de fazer um milagre, um milagrão, não é? Vocês acabaram de ver o meu poder. Estão aí assustados? Não, Jesus não disse. Jesus foi amoroso, compreensivo com a dificuldade que eles estavam a passar e disse: tende bom ânimo. Esta frase encontra-se nos 3 evangelhos. Tende bom ânimo. Jesus podia dizer que foi misericordioso com eles. Uma das definições da palavra misericórdia é empatia. Jesus teve empatia para com eles. E nós precisamos sei lá, treinar, trabalhar a nossa empatia. Lembro que uma vez estava a falar com a Sónia. E eu acredito que estou sempre a melhorar para melhor, não é? Vocês acreditam nisso ou não? E eu estava a falar com ela e estava a perguntar: Sónia, o que é que tu achas que eu tenho melhorado nestes últimos tempos?
Lembras-te, Sónia, termos este... Não, penso que te lembro. E ela disse, acho que a pastora tem crescido em empatia. E eu fiquei contente com isso. Pronto. Bem, mas isso é um caso à parte. Nós vamos para a palavra de Deus. Então vamos ver aqui. Jesus teve empatia para com os discípulos. Ele percebeu aquilo que estava a passar-se com eles. Ele não se pôs no lugar deles. Às vezes dizemos assim, eu vou-me pôr no teu lugar. Ninguém consegue pôr-se no lugar do outro, está bem? Nós podemos ter empatia para entender e compreender a situação do outro. Mas, de facto, só quem está a passar pelas coisas é que sabe. Por exemplo, é muito diferente os discípulos verem a tempestade de fora do que estarem no meio do mar na tempestade. É ou não é diferente? E Jesus teve empatia para com eles e disse, tenham bom ânimo. E depois, continuando, o que é que nós vemos? O que é que nós vemos? Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tendo bom ânimo, sou eu. Sabe uma coisa? Quando eles ouviram a voz de Jesus, imediatamente as coisas mudaram. E na nossa vida também, quando nós ouvimos a sua voz, as coisas mudam. E como é que eu ouço a sua voz? É uma coisa que não é uma coisa que é através da sua palavra. Através da sua palavra, nós ouvimos a sua voz. E a sua palavra tem o poder de mudar a nossa vida e as circunstâncias da nossa vida. E aqui no versículo 28 diz, responder Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Sabe uma coisa? Pedro estava a desafiar a lei da gravidade. Pedro estava a fazer um grande desafio. Sabe, Pedro era um homem corajoso, muito corajoso. Mas era, tanto ele tinha de coragem, ele também tinha de receios, de medos. Isto é bom para nós. Quem é que está aqui que é muito corajoso às vezes e noutras situações tem medo? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Como é que nós vencemos o medo? Confrontando e desafiando o medo. Foi o que aconteceu aqui, nós seguindo em frente. Então vemos que quando Pedro disse, se és tu, Jesus, ele ainda estava naquela se és. Não tinha certeza ainda. Se és tu, então manda-me ir ter contigo. Sabe, Jesus está-nos a desafiar esta manhã. O que é que Jesus disse? Então anda. E Pedro foi. Deus deu uma oportunidade a Pedro de ele experimentar, ter aquela experiência e deu a oportunidade a Pedro de ele revelar a sua coragem. Sabe, Deus às vezes dá-nos a oportunidade para nós revelarmos a nossa coragem. E Jesus disse a Pedro, então vem. E Pedro foi. E sabe uma coisa? E Pedro conseguiu andar como Jesus por cima da água. Você já experimentou andar por cima da água? Só se for na banheira, não é? Ou no mar, na praia. Olha, não experimenta. Sabe, há uns anos atrás, talvez o irmão Miguel se lembre desta história, ou tenha conhecimento, mas há uns anos atrás, na década de 70, nos finais dos anos 70, na Coreia do Norte, ouvindo sobre esta mensagem, um grupo de irmãos na Coreia tentou andar por cima das águas. Porque ele disse, Pedro fez, nós também podemos fazer.
E o que é que aconteceu? Morreram todos. Porque Pedro foi porque Jesus disse, então anda. O que Jesus estava a dizer é, põe a tua coragem em ação. Eu estou aqui sobre a minha palavra, a partir daqui sou responsável. Se eu estou-te a dizer anda, é porque eu posso sustentar-te sobre a água. Foi isso que aconteceu. Mas aconteceu uma coisa interessante. Pedro andou, não sei, 100 metros, 200 metros, ou 500 metros, não faço ideia. Sei que ele andou, olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas do mar. Mas houve uma coisa, ele sentiu o vento forte e ficou medo, teve medo. Agora a minha pergunta é esta, vocês têm medo quando há vento? Não, normalmente nós não temos, vento é uma coisa normal, apesar de no mar o vento tomar outras proporções. Então, o que isto nos revela é que Pedro, sob a palavra de Jesus, ele teve a coragem de andar sobre as águas. E depois, apenas por causa do vento, ele ficou cheio de medo. Eu quero dizer a vocês o seguinte: às vezes os ventos sopram forte. Às vezes os problemas vêm. Às vezes as circunstâncias aparecem. A Bíblia diz que de repente começou aquele vendaval. Eu quero dizer o seguinte: normalmente as coisas más que vêm às nossas vidas, ou que nós não gostamos, ou nós não queremos, normalmente aparecem de repente. Então, o que isto nos mostra que nós temos que estar preparados para enfrentar os temporais da vida. Amém? Este estar preparados é estar preparado mentalmente e estar preparado espiritualmente. Pedro olhou para o vento, ou sentiu o vento, esta coisa de nós vivermos uma vida cristã por aquilo que nós sentimos é muito perigoso. Porque a maior parte das vezes aquilo que nós sentimos não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. É que está a perceber o que eu estou a dizer? Então, andar, seguir Jesus, caminhar neste mundo de tribulação, de perseguição, de tentação, se não tivermos os olhos fixos em Jesus, nós estamos sujeitos a nos afogar, assim como aconteceu com Pedro, que quase se afogava. Mas quando Pedro disse, Senhor, salva-me, sabe, é a oração mais curta que está na Bíblia. Foi esta que Pedro fez, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus colocou a sua mão. E eu quero dizer o seguinte, não há mão mais poderosa do que a mão de Jesus. Não há mão mais gentil que a mão de Jesus. Não há mão que demonstre mais amor do que a mão de Jesus. Não há mão que leve mais bondade à sua vida do que a mão de Jesus. Não há mão que revele mais empatia para consigo do que a mão de Jesus. E o meu desejo nesta manhã é agarre a mão de Jesus. Não deixe a mão de Jesus. Quando os problemas vierem, faça como Pedro, Senhor, salva-me. Mas Pedro, o que é que Pedro fez? Pedro, e nós também fazemos isso, Pedro começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para o vento e começou a raciocinar.
Não quer dizer que a gente também deixe de pensar, não é isso? E ele começou a pensar como qualquer pessoa que não tem fé, sabe? E às vezes isso acontece connosco também. Por isso é que a Bíblia diz em Provérbios 3, versículos 5 e 6, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confies nos teus próprios pensamentos, não confies no teu conhecimento, não confies naquilo que tu já sabes, não confies naquilo que tu conheces, não confies nisso. Confia em Deus e Ele tudo fará. Isto está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Então Pedro ainda não tinha uma mente renovada, apesar de estar com Jesus. E que nós precisamos hoje, na turbulência social, na turbulência económica, na turbulência política, na turbulência de familiar, em todos os aspectos da vida, nós precisamos de nos agarrar a Jesus. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis. O nosso país está a enfrentar coisas que nunca enfrentou antes. Então, mas nós vamos nos segurar aonde? Uma das coisas que aflige muito as nossas almas e aflige muito a nossa mente é o que vai acontecer amanhã. O que será o meu futuro? O que será o futuro dos meus filhos? Vocês já pensaram nisso? Será que a Segurança Social vai ter dinheiro para pagar a minha reforma enquanto eu viver? Quem é que já pensou nisso? Dizem que a Segurança Social está mais sujeita a fechar do que permanecer. Mas isso é o que dizem, irmãos. E nós não podemos andar por aquilo que dizem. Nós temos que andar por aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Ai, as coisas estão tão más que não há dinheiro para nada. Oh, irmãos, não fale isso. Não fale isso para a sua vida. Tu tens dinheiro para tudo aquilo que tu precisares fazer para a glória de Deus. Amém. Ai, pastora, por exemplo, no tempo da pandemia, eu não sei como é que vamos fazer. Se calhar vamos fechar a igreja. Não fecha nada. Mas vamos fechar a igreja porquê? E o dinheiro para sustentar a igreja? A igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Se a igreja é de Jesus, Ele a vai sustentar. E sustentou, irmãos. E tem-nos sustentado. E sempre o fará. Porque se nós andarmos com fidelidade e sinceridade diante dEle. Amém? Então vai depender de nós. Nós não podemos andar por aquilo que sentimos. Vou fazer uma pergunta. Quem é que sentiu muito hoje levantar-se cedo para vir para a igreja? Levanta a sua mão. Sentiu muito. Um desejo enorme. Ninguém levantou a mão. Quer dizer, ninguém sentiu. Mas estamos cá. Ah, olha, Gabriel, o único. Para ele uma salva de palmas, está bem? O único que sentiu desejo de levantar cedo e vir para a igreja. Estou a ver. Tudo o resto nós viemos porquê? Porque nós acreditamos que domingo é o dia do Senhor. Porque nós acreditamos que domingo é o dia que Deus nos deu para descansarmos e para virmos à igreja agradecer todas as bênçãos que temos recebido dele. Em Deuteronômio dizia que o sábado, o dia de descanso, Deus instituiu o sábado para que o povo se lembrasse dele. Ao ir à igreja, obrigatoriamente, naquela altura, o tabernáculo, obrigatoriamente eles tinham que se lembrar dele. E hoje, meus queridos irmãos, nós vimos à igreja não é porque nos apetece. Quem é que lhe apetece amanhã de manhã ir trabalhar? Quem é que lhe apetece? Olha, duas mãos.
O resto ninguém lhe apetece ir trabalhar, está a ver? Mas tu vais trabalhar porquê? Porquê é que nós vamos trabalhar? Porque precisamos do dinheiro para vivermos, não é? É por isso, não é um desporto, trabalhar não é um desporto. Então isto para dizer o quê? Assim como Pedro era um homem corajoso, ele também era um homem frágil. E quero-vos dizer o seguinte, que as pessoas mais corajosas do mundo, elas têm as suas fragilidades. As pessoas que têm a maior fé, aparentam a maior fé do mundo, elas têm as suas vulnerabilidades. Amém? Jesus, depois de estarem no barco, o que é que Jesus disse? Primeiro ele disse, tendo bom ânimo. Segurou, foram para o barco. O mar acalmou. E o que é que depois Jesus disse? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Ai, estou quase a terminar. Vocês querem que eu termine rápido ou logo? Por que duvidaste? Homem de pequena fé. Jesus não estava a dizer que Pedro tinha uma fé pequenina no que diz respeito à medida, mas no que diz respeito à força. A fé não é uma coisa que se mede com a fita métrica. A fé é uma força. A fé é um poder espiritual dentro de nós. Fé é uma força espiritual no nosso espírito, no nosso interior. E o que Jesus estava a dizer a Pedro é: a tua fé, às vezes, ainda é fraca, é frágil. Tu tiveste fé para começar a andar sobre as águas, mas a tua fé não foi suficiente para continuares a andar sobre as águas. E sabe que há muitos cristãos que isso acontece. Começam a seguir Jesus muito animados, muito entusiasmados, e depois até dizem, pastor, eu estou aqui para o que der e vier. E passado algum tempo a gente não põe mais a vista neles. Porquê? Por causa das circunstâncias. Tiveram fé para começar, mas não tiveram fé para permanecer. Não tiveram fé para permanecer ligados à videira, como a Sónia pregou a semana passada. Amém. Então, esta fé que Deus quer implantar nos nossos corações, uma fé, não uma fé fraca, que só começa e não acaba. Vocês conhecem aquele tipo de pessoas que começa a fazer tudo e nunca acaba nada? Começa a fazer um bordado, não acaba o bordado. Começa a fazer uma renda, eu estou a falar de mulheres, que eu sou mulher, não acaba a renda. Começa a limpar a casa, não acaba de limpar a casa. Mas nos homens é outro tipo de coisas, não é? Quer dizer, a nossa vontade ficou pelo caminho, não é? E o que Jesus nos está a falar esta manhã é o seguinte: que a vossa fé seja mais forte para continuar. Para continuar. Não só para chegarmos até aqui. Sabem uma coisa? Eu já ando a pregar o Evangelho há 40 e tal anos. Mas em qualquer momento, se eu não me agarrar à mão de Jesus, em qualquer momento eu posso cair. E o que é que o apóstolo Paulo disse? Para aquele que está de pé, tenha cuidado e não caia. Então, esta mensagem tem o objetivo de nós perseverarmos, permanecermos, como a Sónia pregou a semana passada, permanecermos em Jesus. Não perdermos o foco. Pedro perdeu o foco. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou bem. Tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos no vento, começou a afundar-se. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele é tudo para nós. Olha, então Jesus disse, por que duvidaste? Eu vou terminar aqui. Este duvidaste vem de uma palavra grega que é uma palavra só.
aqui nós temos duas palavras. E esta palavra, o significado é uma pessoa que anda em dois caminhos, em duas direções. Com uma mente em duas direções. Uma mente dividida. Como a Bíblia chama, uma mente dobra. Uma mente dobra é uma mente dividida. E era isto que Pedro tinha, uma mente dividida. E esta mente dividida, todo depressa, ele acreditava e fazia coisas estrondosas, como duvidava. Sabe que foi este espírito que fez Pedro negar Jesus. Ele primeiro disse a Jesus: Jesus, eu vou contigo para onde tu quer tu vás. Se for preciso, até morre contigo. E Jesus disse: tu não sabes o que estás a dizer. Ainda hoje tu me vais negar 3 vezes. Antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. E Pedro pensou: eu nem pensar. Mas a verdade é que depois, na festa para onde eles iam, nesse mesmo dia, conforme Jesus falou, quando Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, ele lembrou-se: pois, Jesus avisou-me disto. Sabe uma coisa? Jesus avisa-nos de muitas coisas. Só que nós não prestamos atenção. E nós precisamos de prestar atenção àquilo que Jesus nos avisa. Amém? Então, é isto. Vamos ficar por aqui. O tempo está a passar. E o meu desejo é: preparem as vossas mentes. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: para renovarmos a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Diz: e não vos conformeis com este mundo. Não se conformem com o vento. Não se conformem com as situações que lhe aparecem. Não se conformem com as circunstâncias. Antes, renovem a vossa mente pela palavra de Deus. Amém. E isto adapta-se para tudo e começa logo na nossa vida espiritual. Tudo começa no nosso espírito. Nós não podemos andar por aquilo que vemos. Aquilo que vemos às vezes é muito triste, sabe? Eu não vejo muitos telejornais, mas ontem até vi, sabe? Eu vi pessoas tão esqueléticas, tão magras, tão malnutridas, feridas, que eu disse: não. Eu até mudei de canal porque fiquei com tanta dó daquelas pessoas, mas é uma dó que eu não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer? Só orar por aquela gente. Mas se nós pusermos os olhos nisto, a nossa fé vai ser abalada. Como a Anabela estava a dizer há pouco, vamos ser generosos com aqueles que nos rodeiam. Vamos, pelo menos, melhorar o mundo que nos rodeia, o nosso mundo. Não podemos chegar a toda a gente, mas podemos melhorar o mundo em que nós vivemos. Amém? Então Jesus deu a mão a Pedro e disse: não tenhas medo, vou só aqui terminar. E Pedro desceu do barco, versículo 31. Mas logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, porque duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. É isto. Se tens algum problema hoje, alguma situação difícil, vamos baixar nossas cabeças. Nós estamos tão habituados a governar a vida por aquilo que conhecemos, que sabemos, que sentimos, que vemos, que às vezes temos uma certa dificuldade em crer em algo melhor. Mas eu quero dizer que Deus tem melhor para nós.
E este melhor que Deus tem para nós começa com uma decisão. Vamos nos levantar. O melhor que Deus tem para nós, Ele revela isso em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Eu penso que vão passar aqui, não sei. Começa-se com o teu coração creres, se no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos e o confessares com a tua boca, serás salvo. Esta palavra salvo não é só salvo na vida eterna, é salvo já nesta vida. Está bem? Então vamos baixar, vou pedir para nos aquietarmos. Vamos reverenciar a presença de Deus, honrarmos a sua presença. A presença de Deus é doce, é suave, mas não quer dizer que não seja poderosa. É doce, suave, mas é poderosa ao mesmo tempo. Poderosa para salvar, para curar, para libertar, para encher o seu coração de esperança. E o que eu quero dizer nesta manhã é: não perca a esperança. A esperança viva que é Jesus está consigo. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Vai tão longe que ele diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te deixasse, eu jamais o faria. Então esta nossa caminhada com Jesus, este surfar nas ondas deste mundo com Jesus, tem um início. Esse início é rendermos a nossa vida a Jesus e convidá-lo a viver conosco. Depois é só permanecer. Este começo é muito importante. Vou pedir a todos, fechem os vossos olhos. Olha, a presença de Deus está aqui. Depois eu já vou orar por outras situações. Está aqui alguém no nosso meio que nunca rendeu a sua vida a Jesus. E quer fazê-lo hoje. Onde quer que esteja, levante a sua mão. É só para eu poder orar por si, consigo. Mais nada. Nem vou chamar aqui à frente, nada. Onde estiver, nós podemos orar. Este é o início para uma vida cristã vitoriosa. Este é o início para andarmos neste caminho. Este é o início para surfarmos sobre as ondas do mar da vida, vitoriosos. Se quer render a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão, quer que esteja. Vamos todos fazer esta oração. Diga assim comigo: querido Jesus, vamos dizer todos: querido Jesus, eu rendo a minha vida a Ti. Mais alto, meus amores. Eu reconheço que preciso de Ti. Preciso que Tu pegues na minha mão para eu andar nesta aventura da vida sobre as ondas e não me afogar. Eu quero receber-te, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, nós vamos andar de mãos dadas até a eternidade. E todos digam amém, 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 amém. Agora eu quero orar